Bom dia! Tudo bem, meu querido irmão, minha querida irmã? Nós estamos iniciando o nosso culto deste domingo, 23 de agosto de 2020, mais uma vez nos encontrando virtualmente através das plataformas em que podemos transmitir o nosso culto. Eu desejo a você uma semana abençoada, que o Senhor esteja com você em todas as coisas, e neste momento de culto, que nós possamos adorá-lo com todo o nosso coração. Sou o pastor Alain, pastor da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, na cidade de Americana, São Paulo, e convido você a adorar conosco. Nós estamos vivendo um domingo gelado. Esta é a semana mais fria do ano, mas eu espero que o Senhor esteja aquecendo o seu coração neste momento, que nós saiamos fortalecidos e aquecidos pelo Senhor neste tempo de culto. Vamos orar? Senhor nosso Deus, colocamos a nossa vida na Tua presença. Recebe-nos, ó Pai, diante de Ti. Obrigado, Senhor, porque mesmo distantes uns dos outros, podemos nos conectar e podemos viver isso através do Teu Espírito, Senhor. Senhor, abençoa-nos neste momento, que a minha casa esteja totalmente tomada pela Tua presença e a casa de cada um dos meus irmãos que me ouvem neste momento. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. O Salmo 30 é um salmo que pode ser muito proveitoso para nós nesse tempo. O Salmo 30 nos traz a seguinte reflexão: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei ao Senhor, implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará a ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor. Deus meu, graças te darei para sempre. O Salmo 30 é um ótimo salmo para nos acompanhar nesse tempo em que nós temos a consciência que as lutas e as dificuldades vêm, mas que o Senhor está conosco, nos auxiliando em todos os momentos. Nós vamos cantar neste momento, eu convido você a cantar junto com os irmãos aqui que estão nos ministrando louvor. Eu te louvarei, meu bom Jesus.
Eu te louvarei em todo tempo. Esta é uma grande responsabilidade, um grande desejo para todos nós. Gênesis 22, 13 e 14 diz assim: Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Esse texto narra a história do sacrifício que Deus requereu de Abraão como uma prova da fé no Senhor. E diz o texto que Abraão viu e ele enxergou além do óbvio e da sua própria limitação e incapacidade naquele momento. Eu tenho orado para que esse tempo nos ensine a enxergar além, enxergar mais Deus, enxergar mais o que Deus está fazendo na nossa vida. Meu querido irmão, Deus tem sido nosso provedor em todo o tempo. E prover significa nos sustentar mesmo em meio à dificuldade. Nós sim enfrentamos altos e baixos na nossa caminhada. Com certeza, esses altos e baixos, eles trazem desconforto, crises. Algumas vezes nós nos alegramos, outras nós vivemos dificuldades, mas sabemos que o Senhor está nos socorrendo em todo o tempo. Nós vamos nesse momento orar, agradecer ao Senhor pelo sustento dele, pelo cuidado dele, agradecer ao Senhor porque nesses últimos meses nós podemos continuar nos comprometendo com a obra do Senhor, entregando os nossos dízimos e ofertas, agradecer ao Senhor por tudo que ele tem nos dado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é o Deus provedor. E em cada etapa da nossa vida e nos momentos mais difíceis da nossa história, o Senhor tem provido tudo o que nós precisamos. Senhor, obrigado, Senhor, pelos irmãos que têm se comprometido financeiramente com a obra do Senhor. Eu louvo ao Senhor e eu consagro tudo o que tem sido depositado na tua presença, te pedindo que o Senhor levante todos os recursos para todos aqueles que creem no Senhor e que são conscientes da dependência que temos em Ti. Senhor, ajuda-nos a enxergar além. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Nós estamos meditando neste mês de agosto, nessa série de mensagens, olhando firmemente para Jesus. Esta série de mensagens tem como base o texto de Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Hebreus capítulo 11 narra a história dos homens e mulheres que viveram pela fé, daquilo que nós chamamos de galeria dos heróis da fé. Hebreus capítulo 12 fala, e nós diante disso, corramos com perseverança, desembaraçando-nos
de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. A nossa reflexão desta manhã de domingo será com base nesse começo do texto de desembaraçar, desimpedir. Muitas vezes nós estamos impedidos de realizar algo por conta de limitações que nos são impostas ou de limitações que estão ao nosso redor. Lucas capítulo 19 narra a história de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu estava numa cidade, a cidade de Jericó. E é interessante que quando nós lemos a história de Zaqueu, nós logo percebemos, né, e ensinamos às crianças isso, que Zaqueu tinha uma limitação. A limitação dele é a sua baixa estatura. A sua baixa estatura o impedia. Na semana passada, nós meditamos num texto que falava sobre a cura de um cego de nascença. Ele nasceu cego e ele foi curado por Jesus, e os religiosos tiveram dificuldade de aceitar a cura, foram lá confrontar, porque havia tido uma cura no sábado, e aquele homem diz assim: olha, eu não sei quem tirou esta limitação dos meus olhos, eu só sei uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Essa condição de impedimento de enxergar, a cegueira, também é narrada no trecho anterior a Lucas 19, com a cura do cego Bartimeu. Jesus curou muitos cegos, e um desses cegos tinha um nome, Bartimeu. Lucas 18:35 diz que Jesus estava se aproximando de Jericó. E por que Jesus estava se aproximando de Jericó? Porque ele estava indo para Jerusalém. A base do ministério de Jesus era em Cafarnaum, na região da Galileia. Jesus realizou grande parte do seu ministério nessa região da Galileia, mas constantemente Jesus ia até Jerusalém. E o caminho para Jerusalém tinha uma cidade, a cidade de Jericó. A cidade de Jericó, famosa nas escrituras, porque lá, quando o povo caminhava rumo à terra de Canaã, Jericó estava no meio do caminho e ela precisava ser traspassada ali, né? Passar por ela. E as muralhas de Jericó caem quando o povo de Deus precisa atravessar. Gente, Jericó nessa época era uma cidade boa, uma cidade importante, uma cidade relevante. Ela estava num caminho de acesso à capital da nação de Israel. E Jesus está então passando por Jericó. E aí é interessante percebermos o contraste entre aquilo que aconteceu anteriormente, antes da porta de Jericó. Um cego, ele não enxergava, clama a Jesus: filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse cego era mendigo, ele era pobre, ele pedia esmolas, ele não tinha nada. O texto de Lucas 19 diz que entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Olha, perceba aqui, Jesus estava do lado de fora de Jericó, e um homem cego não vê Jesus, mas grita: filho de Davi, tem compaixão de mim. Dentro da cidade, vivendo uma realidade totalmente diferente do homem de fora. Tem um homem, Zaqueu. Ele não era um mendigo, mas ele era maioral dos publicanos. Ele não pedia esmolas, ele era rico. Este homem tinha olhos, ele procurava ver quem era Jesus, mas ele estava impedido por causa da multidão que Jesus o cercava. E ele tinha uma outra limitação, a baixa estatura, mas a baixa estatura fazia com que ele estivesse impedido de enxergar Jesus.
Existem algumas limitações que são plenas. A cegueira. A limitação de enxergar aqui desse homem não é plena. Ele consegue enxergar com os seus olhos, mas por causa da sua estatura, ele não consegue enxergar além da multidão que estava acima dele. Quando eu olho para esse texto, eu penso no que as pessoas nos cercam tem a ver com isso, o que esse texto pode nos ensinar para vivermos como igreja nesse mundo que está com seus olhos impedidos. O impedimento é natural de pessoas que estão ao nosso redor. Gente, constantemente pessoas que estão ao nosso redor não conseguem enxergar Jesus. Seja por conta de uma cegueira total, ela não consegue enxergar nada, ou seja por conta de pequenos problemas que vão se acumulando e vão se tornando tão grandes que chegam ao ponto dessa pessoa não conseguir mais ver Jesus. Gente, nós precisamos estar atentos aos impedimentos que cada pessoa que está ao nosso redor tem com relação a Jesus. Às vezes falta pouco, mas esse pouco que falta faz com que a pessoa não veja nada do que Deus está fazendo. Quando nós pensamos em refletir sobre esse tema, olhando firmemente para Jesus, a nossa base disso é que nesse tempo de pandemia que estamos vivendo, nesse tempo em que apenas os nossos olhos estão expostos ao mundo, nós também temos dificuldades com relação ao convívio, o contato de pessoas com Jesus. Gente, Zaqueu não conseguia enxergar Jesus porque havia uma multidão perto dele que o limitava e ele ainda tinha a sua baixa estatura. A igreja é um canal de desimpedimento e que muitas vezes a igreja pode se tornar um canal de impedimento. O texto continua dizendo que este homem, quando enxerga tudo isso, e ele percebe que ele não dá conta, ele raciocina e ele dá alguns passos e ele corre adiante e sobe num sicômoro. Sicômoro era uma árvore que estava ali plantada à beira do caminho. Ele vai até aquela árvore, ele consegue uma posição da qual ele percebe que ele está enxergando além de toda a multidão, e a multidão poderia o cercá-lo, cercar Jesus, mas não impediria ele de ver Jesus. Zaqueu deseja ver Jesus. Eu creio que o coração dele está ardendo por Jesus, mas as limitações estão cada vez maiores. E aí a graça do Senhor Jesus de dar entendimento às pessoas, de buscá-lo de maneiras inovadoras e transformadoras. Quando Jesus chegou àquele lugar, ao lugar que Zaqueu estava, olhando para cima, deu certo. Jesus olha para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Zaqueu busca notar Jesus, mas eu creio que Jesus já tinha notado ele muito antes. Muito antes. Os nossos olhos desimpedidos, eles, na verdade, podem contemplar um Jesus que está atento às nossas demandas. Jesus olha para cima. Jesus não tem uma posição de estrelismo, de soberba, de superioridade. Jesus olha para aquele homem e diz: Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje ficar em tua casa. Eu sou um pregador da palavra, ministro do Evangelho, o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E o meu maior desejo e a minha maior missão como ministro do Evangelho
é que pessoas contemplem Jesus. Porque eu sei que Jesus está interessado em pessoas. A palavra do Senhor é bem clara em nos mostrar que Ele veio para os desamparados, para aqueles que estão sobrecarregados, para aqueles que estão machucados, para aqueles que machucam, para aqueles que sofrem e que fazem sofrer. Jesus olha e transforma a realidade da vida dessas pessoas. Zaqueu desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. A alegria no acolhimento de Jesus, a alegria em perceber que nós podemos ter contato com Jesus, a alegria no contato de pecadores com este Deus Salvador e Redentor, a alegria no contato com o Senhor. Meus irmãos, eu quero relembrá-los da alegria de vivermos com o Senhor. O impedimento nos traz frustração. A esperança, os sonhos, os desejos que se adiam e que não são possíveis nos trazem amargura e dor, sim. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Vivamos com alegria, em contentamento, aprender a viver contente em toda e qualquer situação. A alegria que vem e que ela é inexplicável. Olha, essa é a alegria que toma conta daquele que acolhe Jesus em sua vida. A alegria nas nossas casas, a alegria de podermos compartilhar com quem nós amamos a nossa fé. Quão alegres nos correm os dias. Aquele hino antigo nos ensinava. Olha, quão bom, quão maravilhoso é isso. Gente, quantas são as músicas, as canções, os hinos, os textos bíblicos, a história que nos ensina que o Senhor, quando entra no coração daquele que crê, traz uma alegria que não se explica. Mas esta alegria, ela não vem assim, sem um preço. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. No último domingo, se levantou uma discussão, no último final de semana, se levantou uma grande discussão no Brasil por conta do caso daquela menina, uma criança de 10 anos de idade que foi abusada sexualmente por um familiar e que ganhou na justiça o direito do aborto. Houve um grande levante de pessoas favoráveis ou contra ao aborto. Pessoas foram para a porta do hospital gritar para o médico ali que iria fazer o procedimento, assassino. O nome da menina foi exposto na internet por uma ativista. Vamos lá impedir essa menina de fazer o aborto é um crime, não é a vontade de Deus. E aí foi uma grande discussão acerca do entorno disso tudo. Gente, essa menina está sofrendo, ela teve que entrar no hospital e sair escondida. O nome dela exposto na internet causou um problemaço. Já estão providenciando novos documentos, um novo lugar para ela morar. Ela precisa se reerguer, uma criança de 10 anos. E aqueles religiosos, legalistas, quando eu vi aquela cena daquelas pessoas que em nome de Deus gritavam como se estivessem numa guerra contra um inimigo feroz, eu olhava para tudo aquilo e eu pensava assim, onde está a compaixão dessas pessoas? Aonde está? Gente, eu nem quero discutir aqui se o aborto ele pode ser feito ou não. Qualquer cristão razoável sabe que Deus é pró-vida. As escrituras é pró-vida, a igreja é pró-vida, nós cristãos somos pró-vida. Não é essa a discussão. A questão é que quando eu leio esse texto aqui, eu vejo que pessoas murmuravam dizendo, Jesus está com um pecador. Eu fico tentando imaginar que dentro daquele hospital, com aquela criança de 10 anos, Jesus estava com aquela menina, e nem é porque ela era uma pecadora, não.
É porque ela estava sofrendo. E muitas vezes nós julgamos pessoas que estão sofrendo, imaginando que elas estão fazendo aquilo que desagrada ao Senhor, quando na verdade Jesus está de braços abertos dizendo: vem para mim. Esse caso, ele pode ser exposto porque ele é recente, mas existem milhares de outros casos que um grupo de pessoas murmuradoras querem distanciar Jesus daquele que sofre e daquele que deseja Jesus perto de si. A igreja não é lugar disso. Isso não reflete o que é uma igreja do Senhor Jesus. Isso não traz nada do que é o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Jesus veio para os perdidos. Jesus veio para aqueles que estavam sofrendo. Jesus abre as escrituras e aquele texto diz: olha, ele veio para trazer vista aos cegos, para pôr em pé os que estão adoentados, para trocar a coroa, para dar uma coroa em vez de cinzas, para trazer vida àqueles que estão sofrendo. Jesus veio para pôr em liberdade os cativos. Jesus veio para sustentar e fortalecer o que está de espírito quebrantado. Meu irmão, minha irmã, os olhos desimpedidos são aqueles que veem Jesus acolhendo todo aquele que se chega a Ele. O louvado seja o Senhor, porque nós podemos enxergar Jesus perto daquele mais indigno, daquele que nós olhávamos e imaginávamos que não tinha a menor condição de estar perto dele. Os olhos desimpedidos nos fazem enxergar um homem que, quando olha para Jesus e rompe todas as barreiras, ele resolve romper com a maior de todas, que é do seu orgulho e da sua própria independência. Olha o que diz o versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Lucas 18 narra a história do cego de Jericó, no texto anterior, e antes disso, narra a história do jovem rico que chegou para Jesus e disse: o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus diz: vai, vende os seus bens, distribui aos pobres, resolve isso, vem e me segue. Aquele menino saiu triste porque ele era dono de muitas riquezas, e Jesus, vendo assim triste, disse, versículo 24, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os olhos daquele homem, nos olhos de Jesus, aquele homem enxergando Jesus e a presença de Jesus na sua casa, faz com que ele rompa um grande problema, que é a autossuficiência. E se quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, Jesus faz o impossível, resgatando este homem para os braços do Pai. Nós precisamos enxergar na Bíblia uma ótica transformadora do reino de Deus através de Jesus. Se no Antigo Testamento a riqueza era um sinal da bênção de Deus, quando nós lemos o Novo Testamento, não é mais assim que nós manifestamos primariamente a bênção do Senhor. Mas as coisas espirituais, elas são mais ricas, mais poderosas, sustentam mais. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós percebemos que Jesus é a maior bênção que alguém pode ter. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não é isso que Jesus nos ensina? A maior bênção é Jesus, a maior riqueza é Jesus. O maior tesouro não é aquele que se corrompe, que a traça corrói, que a ferrugem destrói, não! O maior tesouro é aquele que nós aguardamos e recebemos pela fé em Jesus Cristo. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Meus irmãos, essa é
a luz, a direção, o caminho da igreja cristã ao longo dos séculos. Os nossos templos vão se reabrindo gradualmente. Não simplesmente porque nós precisamos de um lugar de reunião. A pandemia nos ensinou que, de verdade, Deus não habita em templos construídos pela mão humana. Mas a igreja do Senhor Jesus se reúne, busca, adora, proclama a palavra, prega o evangelho, cuida dos necessitados, socorre as crianças, abençoa os idosos, é relevante no mundo, impacta a sociedade. Por quê? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nós reabriremos o nosso templo daqui 2 semanas. Sabe por quê? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nós continuamos em missão, numa missão gloriosa, na consciência de que milhares e milhares de pessoas estão com seus olhos impedidos, estão com a sua baixa estatura, estão com as suas limitações, não podem enxergar Jesus por si mesmo, mas Jesus, assim como olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, hoje eu vou para a tua casa, nós continuamos crendo que Jesus olha para pessoas que estão ao nosso redor e habita com essas pessoas. Que o Senhor Jesus possa fazer isso no nosso coração, desimpedir os nossos olhos de enxergar, que nós possamos enxergar tudo o que Ele está fazendo e que nós também possamos ser uma bênção para que pessoas ao nosso redor enxerguem o nosso Senhor e o nosso Salvador. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, assim como o Senhor realizou essa obra na vida de Zaqueu, e o Senhor olhou para ele, e houve transformação na sua vida e na sua casa. Ajuda-nos, Senhor. Transforma, meu Deus, o que está errado. Não nos deixe, Senhor, confiar nas riquezas. Que nós confiemos somente em Ti. Senhor, seja qual a limitação que nós ou as pessoas ao nosso redor estejam passando, te pedimos que o Senhor faça isso cair, desimpede, Senhor, nossas vistas, para que possamos te contemplar. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Meu irmão, nós continuaremos no próximo domingo meditando neste tema, olhando firmemente para Jesus, e vamos encerrar este ciclo de reflexões do mês de agosto com um culto muito especial, um culto já nos preparando para os próximos passos que daremos a seguir. Esse é o grande recado que eu quero trazer para você aqui, antes de encerrarmos o nosso culto deste domingo. O conselho da nossa igreja esteve reunido na semana passada e decidiu que nós retornaremos às nossas atividades presenciais gradualmente, conforme os passos que dermos e conforme o Estado e a cidade americana estiverem caminhando rumo a melhoras. Retomaremos o nosso culto presencial no próximo dia 6 de setembro, daqui a 2 domingos. Dia 6 de setembro. Nós teremos o nosso culto presencial na igreja, com todas as limitações, e nós continuaremos transmitindo o nosso culto pela internet também. Então será o presencial e o virtual, juntos, com o mesmo espírito, sabendo que nós temos aprendido ao longo desses últimos meses, 23 domingos já, hoje, dia 23 de agosto, 23 domingos nos reunindo, que o Senhor de fato não habita em templos construídos pela mão humana, mas diz as Escrituras que o Espírito está em nós e quando nós o buscamos, ele se manifesta de uma maneira clara. Então, ainda hoje, assim que terminar esse culto,
o conselho e a junta diaconal estarão indo lá para o templo. Nós nos reuniremos hoje, começaremos a ajustar o templo, começaremos a planejar a questão da transmissão pela internet, como vamos elaborar a entrada, a saída, o momento do culto. Tudo isso nós faremos hoje, assim que terminar o culto, e durante toda essa semana nós iremos, cada passo, ir dizendo aos irmãos, olha, nós já fizemos isso, tudo mais. Semana que vem, o nosso último culto apenas virtual aqui, transmitido pela internet, e aí a partir do dia 6 de setembro, o nosso culto presencial e o nosso culto online. E juntos no mesmo propósito. Não é porque estaremos no templo que seremos mais crentes, não. Onde quer que nós estejamos, o Senhor estará conosco. Eu convido você a essa retomada consciente, sabendo que Deus é digno de ser louvado. Meus irmãos, nós vamos retomar o culto dia 6, vai ter ceia, nós vamos elaborar um esquema para que os irmãos em casa também possam participar. Tudo isso em oração. Nos auxilie em oração, nos auxilie para que possamos ajustar tudo. O nosso templo vai ter uma carga reduzida, nós teremos limitações de lugares, mas tudo isso nós ajustaremos durante essa semana. Por enquanto, a notícia que você precisa saber é que a partir do dia 6 de setembro, os nossos cultos no templo retomarão o culto da manhã. Domingo, 9 da manhã, o nosso culto será tanto presencial no templo, como online aqui na internet, no nosso canal do YouTube. Ok? Meus irmãos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um abraço aos irmãos da igreja, um abraço àqueles que estão conosco aqui, os nossos visitantes virtuais. Que Deus esteja com cada um de vocês e que a caminhada de vocês seja uma caminhada fortalecida pelas mãos do Senhor. Nós vamos orar e encerrar o nosso culto, e assim que encerrarmos aqui o culto, o nosso conselho com a junta diaconal estará reunida. Ore em nosso favor, por mim, pastor, pelos presbíteros e pelos diáconos da nossa igreja. O Vitor Quevedo vai cantar uma música após a bênção. Divino companheiro do caminho. Essa música tem tudo a ver com isso que aconteceu aqui com a vida de Zaqueu. Vamos orar? Senhor nosso Deus, entregamos ao Senhor este momento, esta semana. Se conosco, Pai. Ajuda-nos. Abençoa o nosso conselho e junta diaconal, que neste momento estarão indo para o templo. Conduz-nos em todas as decisões. Abençoa os nossos irmãos no retorno para o templo. Que o Senhor possa nos guardar. Abençoe aqueles que não puderem participar das reuniões presenciais, que sejam fortalecidos ainda mais pelo Teu Santo Espírito. Senhor, cuida, Senhor, do nosso Brasil, cuida do nosso estado de São Paulo, cuida da nossa cidade americana, cuida dos nossos irmãos, membros da nossa igreja. Senhor, sustenta e fortalece o Teu povo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus e Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito esteja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Uma boa semana. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Companheiro do caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Tu já dissipaste toda a sombra, já tenho a luz
a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morar permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e com ela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, meu Salvador. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.